E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente continua as primeiras impressões dos animes na temporada de primavera de 2020 e hoje a gente vai falar de Listeners, que é um anime que ele já chamou minha atenção por alguns aspectos assim que eu vi os primeiros anúncios sobre eles. Primeiro, eu achei o pôster muito bom, esse pôster ele conseguiu atrair minha atenção, ele foi muito rico aos meus olhos e isso me prendeu de uma certa forma. Eu fiquei muito curioso porque o diretor do anime é o Hiroaki Ando, que é o mesmo responsável por dirigir Eijin, que é isso é uma coisa que me chama a atenção, pelo fato de Eijin ter feito tanto sucesso em uma plataforma popular como a Netflix, e também porque ele é produzido pelo MAPPA, e eu sou totalmente cadelinha do estúdio MAPPA, né? Eu cansei de dizer isso pra vocês, então eu não ia deixar esse anime passar por nada. Eu demorei pra trazer o vídeo pra cá, né? Porque é uma questão de logística de produzir conteúdo, eu não consigo fazer tudo o tempo todo, tem muito anime pra trazer, então tipo, eu não dou volta em tudo, mas eu tava muito ansioso pra falar sobre ele aqui pra vocês, e eu vou falar um pouquinho sobre a história e depois das minhas impressões sobre todos os aspectos gerais do anime. Listener se passa em um futuro distópico, onde criaturas que eles chamam de sem-ouvidos surgiram, e isso causou grandes problemas. Eram criaturas gigantescas que destruíam tudo, quebravam tudo, sério, tipo, muito grandes mesmo. E meio que pra combater isso surgiram os players, que são pessoas que se conectam através de um conector. Sabe aqueles conectores de guitarra em amplificadores? É um conector como aquele, e isso transforma amplificadores em mechas, em robôs gigantes que eles usavam pra combater. Os players, eles são espécies de humanos que parece que foram modificados ou que foram criados, e eles têm esses conectores nos corpos deles. E a gente tá acompanhando os acontecimentos em uma cidade chamada Liverchester, que é uma cidade que virou meio que um grande depósito de lixo, um grande lixão, e o nosso protagonista é o Echo. O Echo, ele leva uma vida muito simples, que é muito parecida com a maior parte das pessoas ali. Eles passam o dia dentro do lixão, recebendo lixo de outras cidades e separando esse lixo, buscando sucata e trocando ela por dinheiro. Só que o Echo, ele gosta daquela vida, ele se adaptou àquilo, porque ele é tão fascinado nos players, né, nessa história desses mechas, dessas criaturas gigantes lutando, que ali é onde ele enxergou o lugar que ele pode chegar mais perto disso tudo. Ele adora passar o dia tocando nessas peças que sobram, esse monte de sucata, um monte de entulho. Ele gosta de passar o dia ali imaginando as coisas, vendo essas peças, e aquilo se tornou meio que o ápice da vida dele, né? Sério, o clímax da vida dele, ele sente como se fosse esse. E é interessante como eles tentam transmitir pra gente que o Echo, ele é genuinamente feliz com aquilo. Ele realmente gosta de viver o dia dele dentro de um lixão, juntando sucata e buscando peças que eles poderiam usar para alguma outra coisa. A questão é que em um desses dias que ele tá juntando sucata, ele encontra uma menina que ele percebe que é uma player. Ele vai resgatar ela, levar ela pra casa, pro bar de uma amiga dele ou irmã dele, e lá ele vai perceber que essa menina é uma player, que ela tem as conexões no corpo dela. Inclusive a gente tem uma boa piada com buracos aqui, né, meio que fazendo referência a buracos do corpo e tipo as conexões que ela tem no corpo. É uma piada que até que é divertida, eu ri na hora, eu confesso. Só que no envolvimento dessa menina com eles, no bar e tudo, a gente vai perceber algumas coisas. A gente vai perceber, por exemplo, que ela perdeu toda a memória dela. Ela nem sabe o que é um player, o que um player faz. Mais tarde, quem aparece no bar é o prefeito da cidade, e ele tem uma personalidade muito forte e uma questão muito clara com players. Ele odeia players, porque aparentemente há 10 anos atrás teve uma briga muito grande com players e sem ouvidos que destruiu a cidade e levou eles à situação que eles vivem hoje. Tanto que existe um monumento que eles chamam de Monumento da Advertência, que é para simbolizar essa luta, para representar tudo o que aconteceu naquele tempo e para eles lembrar daquilo, então todos odiarem os players. Quando o prefeito e um dos capangas dele intimidam a menina, o Echo sai em defesa dela e com a ajuda da moça, da dona do bar, da irmã do Echo, eles conseguem sair, eles conseguem se esconder, e no quarto eles vão ter uma conversa muito honesta, onde o Echo fala como ele realmente se sente, e ele mostra pra gente como os sentimentos dele são de que ele chegou ao ápice da vida dele, ao clímax da vida dele, e que ele tá muito feliz em poder viver assim. Ele não se imagina vivendo longe dali, fazendo outra coisa que não seja catar entulho o dia inteiro. Só que a player, a Mil, que é o nome que
eles vão falar depois, a Miu, ela vai contra isso. Ela não aceita essa ideia. Poxa, como que uma pessoa pode desistir de sonhar tão fácil? Ela não aceita essa posição do Echo, então eles têm uma pequena discussão em relação a isso, porque ela não aceita esse posicionamento. Inclusive, ele mostra pra ela que com sucata, as coisas que ele recolheu, ele construiu um desses mechas que os players vão pilotar, e isso deixa ela mais indignada ainda. Por que ele não pode sonhar? Por que ele não pode querer viver mais do que a vida que ele tá vivendo hoje? Por que ele tem que aceitar apenas aquilo? Ela então vai embora, só que o Echo vai atrás dela pedir ajuda, junto com esse amplificador que deveria se tornar um mecha, no momento em que sem ouvidos atacam a cidade. Então, em um momento de quase morte do Echo, ele percebe que ele não precisa, a vida dele não precisa acabar ali. Ele não precisa aceitar ter sido feliz até aqui. E mesmo que ele aceite, de que adianta ele aceitar viver feliz assim se ele não estiver vivo? Que ele pode sim querer mais, que ele pode sim sonhar mais longe. E no momento em que ele percebe isso, ele recebe a ajuda da Miu. Então eles conectam esse amplificador a Miu e ele se torna um robô gigante, um mecha, e juntos os dois salvam a cidade. Basicamente essa é a perspectiva do primeiro episódio que a gente vai ter de Listenders. Gente, primeiro de tudo eu quero dizer pra vocês que alguns de vocês podem achar a personalidade do Echo meio abusada, meio chata, mas eu acho que ela é muito boa e ela vai construir uma obra muito boa, essa personalidade. Porque o que eu considero realmente comum da gente ver é um personagem que tenha grandes sonhos e que nunca vai desistir deles. E aqui a gente tem uma personagem que meio que aceitou a vida, que é uma coisa que a gente faz comumente em diversos períodos da nossa vida. Eu não acho que é uma coisa que a gente faça de maneira real consciente, mas é uma coisa que acontece em diversas fases da nossa existência. Várias vezes na nossa vida, a gente aceita que aquele período, aquela fase que a gente está vivendo, ela é aquilo que a gente vai conseguir, é aquilo que a gente tem que aceitar e que tem que buscar formas de ser feliz vivendo desse jeito. O Echo, ele é um menino que vai justamente superar esses pensamentos e essa fase e vai buscar mais do que ele tá vivendo agora. Ele precisa da ajuda de uma menina que não lembra nada da vida dela, que não sabe nada sobre ele, que não sabe nada sobre o que tá acontecendo, não lembra nem o próprio nome, pra perceber que as coisas não acabam ali, que a vida não acaba no que ele tá passando agora, que existe muito mais do que isso e que com toda essa dedicação e força dele, ele pode conseguir muito mais. O roteiro mostra pra gente essa transição na personalidade do Echo de uma forma muito interessante e o surgimento da Miu contribui muito com isso. Mas eu confesso que nesse roteiro, né, nesse roteiro desse primeiro episódio, ele tem um ritmo que não me agrada. Esse foi, eu acho que o único problema que eu enxerguei aqui é que esse ritmo, ele é muito devagar no começo. A gente tem muito tempo do Echo mostrando essa comodidade dele, essa negação que existe nele em poder construir um próprio sonho, em poder seguir um próprio sonho. Eu não sei se é uma coisa que tá enraizada em mim, na gente, por estar acostumado com o personagem padrão de shonen que tá sempre se dedicando a conquistar o próprio sonho, e talvez isso eu tenha estranhado um pouco, mas o Echo, ele faz isso num ritmo muito devagar. O anime faz isso num ritmo muito devagar pra gente. É inegável que quando tu assiste um anime que tu sabe que tem mecha, tu quer ver eles o quanto antes, tu quer ver eles logo. E o anime, ele leva muito tempo pra mostrar isso pra gente, e eu acho que eles podiam levar mais 2 ou 3 episódios pra construir mais esse contexto, talvez pra construir mais da personalidade do Echo. Não teria problema se eles desaceleraram, não teria problema se eles não fizessem tudo isso num primeiro episódio. Parece que existiu essa preocupação em construir todo o background da história de uma forma meio rápida. Ela acabou sendo muito lenta, né, porque isso tudo envolve a personalidade do Echo, mas não é um grande problema, né. A partir do momento em que isso foi desenvolvido, em que essas coisas ficaram claras, a coisa seguiu um ritmo melhor, que se não voltar a se perder nos próximos episódios, vai ser um anime com um ritmo muito bom e com muita coisa pra gente ver ao longo dos episódios. As personagens são algo muito interessantes, mas tudo isso está vinculado ao Echo, porque o Echo, ele é o único personagem que é ricamente desenvolvido. A gente tem a irmã dele, que só faz
papel de auxílio durante o processo. A gente tem a player que aparece que não lembra de nada, então a personalidade dela é totalmente reativa ao que acontece ao redor dela. A gente tem o prefeito que tudo que é claro sobre ele é que ele odeia essa situação, ele odeia players. Então não tem personagem sendo desenvolvido de forma ampla, né? Até porque eu acho que não é o objetivo desse primeiro episódio. Mas em relação ao Echo, que é muito bem desenvolvido, já falei muito sobre ele nesse vídeo, a questão é que o Echo, ele ajuda a desenvolver uma relação entre ele e a Miu, que é muito interessante. Os dois têm personalidades que contribuem muito uma pra outra, porque o Echo tem essa personalidade calma, pacata, estagnada, que vive de negação, bastante passiva e aceita a situação que ele tá vivendo. Já a Miu, ela não aceita que o Echo vive dessa forma, porque ela enxerga coisas, objetivos e sonhos nele, e ela não aceita que isso se limite a viver como ele vive hoje. Então gera uma interação, um relacionamento muito interessante entre os dois, que eu acho que vai ajudar a desenvolver personalidades nos dois muito legais. Ainda nos personagens existe uma questão do chart design que eu achei muito interessante, né? O Echo, ele foge bastante ao padrão que a gente vê sempre. A própria Miu, ela tem um padrão um pouco diferenciado do que a gente costuma ver. É claro que isso é sempre para trazer uma questão mais futurista pra coisa e tudo mais. Então é legal, um chart design legal que singulariza os personagens, se combina bem com a história, combina bem com a ambientação, tem uma animação fluida, com os traços bonitos e bem consistentes. A trilha sonora é muito boa, ela combina muito bem com tudo. A coisa melhor pra mim da trilha sonora foi as cenas de batalha, né, mais pro final, porque parece que a música, ela tá completamente vinculada a tudo que tá acontecendo. A gente sabe que sim, a música representa muito do que vem a acontecer, né, tanto que isso tudo, esse vínculo de players com mecha é através de um amplificador, então a gente sabe que existe um vínculo de música com isso tudo, só que a questão é que a forma como eles empregam essa música durante as cenas de batalha, parece que existe uma evolução e que a música que a gente tá escutando durante o processo tá fazendo isso, então é muito boa, a música acompanha esse ritmo da batalha e tudo mais o tempo inteiro. Existem outros momentos onde a trilha sonora é presente de uma forma bastante coerente, bastante sábia, é empregada de uma forma bastante dinâmica e funcional, mas durante a batalha, pra mim, é uma coisa que ficou muito evidente, ficou muito forte e que deu uma emoção, construiu a batalha de uma forma que ficou muito mais agradável do que eu esperava. E olha que é uma batalha sem grandes animações, sério, é uma batalha sem grandes movimentos exagerados, grande impacto. Eu acho que essa batalha, muito dela foi construída justamente pela trilha sonora que foi aplicada. Eu vou até ignorar um pouco da computação gráfica que a gente vê durante as lutas dos robôs, porque eu não gostei de como ela foi aplicada ali, eu acho até que não precisava, mas eu tenho meu pé atrás com computação gráfica, então é um comentário muito particular meu, mas eu vou ignorar isso, porque de uma forma geral ficou tudo muito bem feito. Eu tenho grandes expectativas para Listeners, como vocês devem ter percebido por esse vídeo, por N motivos, né, porque eu gostei do primeiro episódio, gostei do roteiro, gostei da premissa, gostei da forma como eles desenvolveram as personagens, tudo isso me agradou. É claro que ser desenvolvido pelo estúdio Mapa me faz ter expectativas muito altas, porque eu vi que nas últimas temporadas eles fizeram coisas muito boas, eles trouxeram coisas muito boas, sempre com uma qualidade excelente pra gente, e eu não tô falando só por ser cadelinha do Mapa, é porque se vocês forem ver, realmente eles fizeram isso, realmente as produções deles nas últimas temporadas estavam muito boas. Se você já assistiu Listeners, deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio, quais as suas expectativas para os próximos episódios, o que você achou das personagens. Deixa o like se gostou do vídeo, porque ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado, ajuda o meu canal a crescer. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @Gutuno no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!